Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre as habilidades socioemocionais da infância. Esse tema ficou em segundo lugar quando a gente fez uma enquete sobre qual seria o tema da próxima live, né? E esse por um pouquinho não ficou em primeiro lugar, então hoje, a pedidos, a gente vai falar sobre isso. E aí depois, quando o pessoal viu que tinha ficado em segundo lugar na enquete, não tinha ganhado, quem votou nesse tema, algumas pessoas até me mandaram um direct perguntando se eu ia falar sobre isso, porque, puxa, meu Deus, eu preciso ensinar o meu filho, a minha filha, o meu aluno a trabalhar com as habilidades socioemocionais. Só que, tudo bem, Bruna? Antes da gente fazer essa pergunta, o mais normal, o mais correto seria a gente fazer outra pergunta, não é como que eu faço para ensinar crianças habilidades socioemocionais? Eu, adulto, sei o que são habilidades socioemocionais, eu sei o que isso significa, eu sei trabalhar isso em mim, né? Porque muitas vezes a gente quer ensinar para a criança uma coisa, tudo bem, Bê? A gente quer ensinar uma situação para a criança que nem a gente sabe. Boa noite, Bruna, sejam todos super bem-vindos. Eu vou acenando aqui para vocês, assim, às vezes vocês me veem mexer na tela, mas eu só tô dando um oizinho para quem tá entrando. E o que acontece? Não tem como a gente ensinar uma coisa que nem a gente aprendeu ainda, não é verdade? Como que a gente ensina alguma coisa que a gente não aprendeu? Isso não existe, eu só consigo ensinar o que eu já sei, o que eu já aprendi. Aí eu pergunto, o que a gente sabe sobre isso? A gente sabe sobre empatia, sobre resiliência, sobre autoconhecimento, autocontrole, educação emocional. O que a gente adulto sabe? Porque a gente é adulto, mas emocionalmente falando, muitos de nós somos crianças nessa área, né? E aí a gente quer ensinar isso para a criança e não vai dar conta porque a gente não consegue dar conta nem nós mesmos. E não que seja uma área fácil, não é, mas é estritamente necessária, né? A gente se entender, a gente se conhecer. Você, por exemplo, sabe quais são os teus gatilhos da raiva, os teus gatilhos da calma, ou seja, você tá no meio de uma situação e de repente, do nada, parece que para você alguma coisa acontece e você estoura, assim, explode com tudo. Talvez pode ter acontecido de alguma situação em específico ter ativado o teu gatilho da raiva. E isso te estressou. E se você não se conhece, você não se dá conta de que essa raiva já está chegando em você. Onde que aparece a raiva, usando a raiva como exemplo aqui, né, já que a gente vai falar de emoções? De repente a raiva para você aparece no peito, ou aparece na bochecha, ou aparece na garganta. Para cada um ela se manifesta de uma forma. E se você se conhece, antes de você explodir, por exemplo, você já sabe que essa raiva está chegando. E aí se você conhece quais são os teus gatilhos da calma, ou seja, o que faz você conseguir respirar, se tranquilizar, se afastar se for necessário, tudo isso é educação emocional, né? E você precisa conhecer isso em você. Então eu faço esse apanhado geral, a nossa live hoje não é sobre isso, né? A gente vai focar bastante nessa parte com relação à infância, mas não tem como eu começar a falar disso sem dizer que antes da gente querer ensinar para a criança, a gente mesmo é que precisa conhecer e se entender, né? Se autoconhecer, que é super importante. E por que a gente vai falar da infância, como eu tenho falado sempre aqui, além de eu ser apaixonadíssima por essa área da educação e amar a criança, é tão lindo, gente, a gente pensar no quão valiosa, assim, quão potencial é uma criança, sabe? Uma criança é como se fosse uma sementinha em potencial mesmo. Tudo que a gente começa da nossa época lá de criança, lá de trás. De 0 até 3 anos mais ou menos, até 6 dá pra gente estender, mas especialmente até 3 anos, o nosso cérebro tá com 85% já da estrutura formada. Então tem muita coisa acontecendo na nossa fase da infância. E por isso que a gente fala que é tão importante, né? Saber trabalhar com todas as situações que envolvem valores, emoções, habilidades socioemocionais na infância. A infância é, de fato, o chão que a gente vai pisar a vida inteira. E para a gente falar de valores, para a gente falar de caráter, tudo isso se molda enquanto a gente ainda é criança. Então, que nobre, que legal saber que a criança, que de repente está aí na tua frente, teu filho, tua filha, teu aluno, enfim, depende de você, adulto, para ser educada, né? Que tipo de ser humano você quer criar, não é verdade? Isso está nas nossas mãos, isso é muito nobre, muito bonito. Então, a gente precisa fazer o nosso melhor, né? Ser a nossa melhor versão sempre de educador, de mãe,
de pai para qualquer criança que esteja à nossa volta. Tudo bem, Rá? Tudo bem, Suelen? Sejam todas bem-vindas. Quem está chegando agora, se puder, clica no aviãozinho para compartilhar essa live com mais pessoas. E enquanto isso eu vou começar a passar as dicas que eu combinei que eu ia falar hoje. Eu separei 7 dicas. Claro que existem várias outras, mas eu separei só 7 para dar tempo da gente conversar a respeito delas, para a live não ficar muito longa, enfim. A primeira delas é... Aqui, já acenei. Tudo bem, Lívia? A primeira delas é a gente pensar nisso para nós também, lógico, mas eu vou falar muito sobre a criança, que o locus de controle precisa ser interno. Eu já vou explicar bem direitinho o que acontece. Para todos nós, né, adultos ou crianças, adolescentes, enfim, existe um locus de controle interno e um locus de controle externo, certo? É como se fosse uma motivação, assim. E eu preciso ensinar a criança desde cedo que se ela quer aprender de fato, se ela quer depois se autoconhecer, ter consciência sobre ela mesma, ela precisa estar fundamentada num locus de controle interno e não externo. Por quê? No fundo, a criança já sabe até se autorregular, que a gente, adulto, sem querer às vezes, em vez de ajudar, acaba atrapalhando a criança, querendo fazer por ela, ou falar por ela, ou se regular por ela, né? Mas isso é, muitas vezes, até inconsciente nosso, né? Então, a gente fala pra criança, né? Quantas vezes? Põe o casaco, tira o casaco, vá dormir, chega de dormir, tem que comer, ou comeu demais, e assim vai, né? Coisinhas, pequenos ajustes no dia a dia, que se a gente não se dá conta, a gente tá transferindo isso que tem que ser da criança, que é interno dela, para algo externo. Outra que fica bem nítida, assim, pra gente visualizar bem. A criança já pequenininha, aí a gente fala pra ela, nossa, essa vai ser uma excelente médica, ou, puxa, filho, você vai ser um advogado e tanto. Qualquer coisa que pode parecer uma bobeirinha, então eu não posso falar isso. É que o que a gente fala pra criança, a criança faz de tudo para se encaixar, né? Nessa palavra do adulto, especialmente o adulto de referência. E aí a gente tira da criança a oportunidade dela ser quem ela quiser ser, por exemplo. Falei que a criança é como se fosse uma sementinha, então pensa lá em uma semente de girassol, por exemplo. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, Beth? Uma semente de girassol, se a gente planta, o que vai nascer? Girassol. Não tem a pessoa que está lá plantando, não adianta ele falar que ele quer regar diferente, que ele vai fazer qualquer outra coisa porque ele quer que nasça rosa daquela semente de girassol. Não, da semente de girassol vai nascer girassol. Da mesma forma, se ele plantar rosa, se a gente plantar uma semente de rosa, eu não posso esperar que em vez de nascer uma roseira, nasça ali uma margarida, entende? E para as crianças, às vezes, a gente faz isso, sem querer, né? Puxa, a criança quer ser tal coisa, mas eu já estou plantando na cabecinha dela lá atrás que ela seria uma excelente isso, uma excelente aquilo. E, inclusive, agora me lembrei que eu vi que está aqui na live uma super convidada minha, que já participou comigo de uma outra live também. E semana que vem tem uma novidade bem legal que eu vou compartilhar em breve com vocês, que eu vou fazer uma live junto com essa pessoa. Agora eu me lembrei que na história de vida dela mesma, ela conta que quando ela nasceu, até as enfermeiras pegaram no colo e já falaram, nossa, essa vai ser uma ótima delegada, porque ela estava chorando bastante e os pais dela são advogados, mas pelo contrário, ela ainda bem seguiu a intuição dela, ouviu esse locus de controle interno que a família incentivou sempre e acabou seguindo uma área completamente diferente. E que bom para nós, que foi um ganho e tanto, né? Oi, Dessa, tudo bem, amiga? Que bom você por aqui. Então, para nós nem sempre fica super claro assim a gente entender o que é essa situação, porque no nosso dia a dia de adulto a gente está muito mais acostumado a ser controlado por coisas externas a nós do que por coisas internas. Pode parecer que não, mas é fato. Se eu estou, por exemplo, dirigindo aqui em Curitiba e aí passo em uma rua que tem um radar de velocidade de 60 por hora, eu reduzo a velocidade na hora que eu passo no radar, mas assim que eu passei dele nas outras ruas, eu continuo andando na minha velocidade normal a mais de 60 por hora. Pergunto para vocês, o que me controlou nesse caso? O que fez eu reduzir a velocidade? Cris, agora você se entregou, falou que é você, viu? Só eu tava evitando, mas todo mundo já ia saber semana que vem, né?
O que fez eu reduzir a velocidade na hora que eu passei na frente da multa? Aliás, do radar, né? Que poderia me multar. Não fui multada nesse caso. Vou esperar vocês escreverem. Eu sei que tem um delayzinho aqui, mas vamos ver se alguém consegue escrever. Se eu tô dirigindo na cidade e reduzir a velocidade para passar 60 por hora na hora que eu vi um radar, e depois que eu passei desse radar eu continuo andando na velocidade normal, o que fez eu reduzir a velocidade? Vou esperar a resposta de vocês. Suelen, Rodrigo, Sandra. Suelen falou que foi uma coisa externa, Rodrigo falou que foi a penalidade, a Sandra falou que foi somente o medo da multa, e é exatamente isso. Ó como é nítido, claro, tá estampado na nossa frente. Por medo da multa, por medo do radar, eu reduzi a velocidade. Então eu entendi aquilo, eu internalizei que eu preciso andar 60 por hora por uma série de motivos, por cuidado, por atenção, por pedestre, enfim. Não, eu só reduzi por medo de ser multada. E essa multa é externa a mim e não interna. E isso acontece no nosso dia a dia mais do que a gente se dá conta. E aí por isso que às vezes ensinar para a criança de uma outra forma pode parecer até estranho, porque isso está tão dentro do nosso cotidiano que a gente nem percebe. Isso é como se fosse um reforço negativo na psicologia que a gente chama, né? Medo de acontecer alguma coisa, medo de uma punição, no caso a multa, eu deixo de fazer alguma coisa. Mas também existe o reforço positivo, que aí é por uma coisa boa, positiva, prazerosa para mim, que eu faço ou eu não faço tal coisa. Por exemplo, eu vou para um extremo aqui, mas só para vocês poderem entender. Salário. Se uma pessoa trabalha sem gostar do que ela faz, mas mesmo assim continua trabalhando, e infelizmente, se a gente for perguntar para a maior parte dos funcionários, muitos trabalham só por conta do salário. Eles vão responder que eles precisam trabalhar, né? Muitos de nós estamos, infelizmente, nessa situação. E claro que eu não vou partir para o lado aqui da utopia, de falar que você tem que fazer só o que você ama. Eu entendo que a gente está numa sociedade capitalista, as contas vão continuar vindo, tem boleto para pagar, tá tudo certo, não é isso? Só para poder exemplificar aqui, né? Se eu trabalho o mês inteiro para no final do mês receber o salário, e se é só pelo salário porque eu não gosto do que eu faço, eu estou deixando o meu locus de controle ser externo a mim e não interno, entendem? Então, na criança, o que a gente faz? Quando a criança mostra um desenho para nós, né? Sempre uso o exemplo do desenho porque ele é muito, muito nítido, assim, muito recorrente. A criança chega com um desenho, tá bem feitinho, tá bem desenhado, mas antes de você ir elogiando para ela aquele desenho e você falar o que você achou, quem fez o desenho foi ela. Então ela precisa ter essa autorregulação dela. Ela precisa saber se ela gostou, se ela não gostou, se tá bonito, se tá feio. Então, quando a criança chega, antes de você ir elogiando ou falando alguma coisa, pergunta para ela. Tô acenando aqui pro pessoal, sejam todos super bem-vindos. Pergunta para ela, fala, puxa, olha, interessante, eu vi que você desenhou um círculo aqui, né? O que isso quer dizer? Deixa a criança falar. Ah, legal, você pintou de laranjado. Por que você pintou de laranjado? E deixa a criança falar. Você ajuda ela, você estimula ela a ela colocar para fora o que ela estava sentindo quando ela desenhou. Você está trabalhando habilidades socioemocionais com ela. E você dá tempo para ela decidir se ela gostou ou não gostou daquele desenho. Semana passada mesmo eu estava com uma criancinha, um aluninho meu de 4 anos, muito fofo por sinal, e ele está aprendendo a fazer traços assim de psicomotricidade, enfim. E aí ele fez um bem caprichado, eram várias linhas com curvinhas assim, ele usou uma caneta de cada cor para cada linha e ficou lindo. E no final ele me mostrou. Antes de eu falar para ele que estava lindo, porque estava lindo, eu perguntei para ele, o que você achou? E ele me falou, eu achei que ficou muito bonito, porque eu fiz com capricho. Olha que legal. Então a criança precisa entender que não é para ela pintar de azul porque o pai gosta de azul, não é para ela desenhar porque sabe que a mãe ama desenho, ela tem que desenhar porque ela gosta de desenhar, ela tem que pintar de azul porque ela gosta da cor azul. Entendem a diferença? E aí eu entro num ponto que é bem... Que bom, Dani. Vão comentando aqui comigo, viu? Que assim que eu passo de uma dica para outra, eu consigo parar, ler, se vocês estiverem colocando alguma dúvida ou interagindo sobre isso também. Seja bem-vinda, Eliane. Quem puder e ainda não mandou, clica no aviãozinho para a gente compartilhar essa live com mais pessoas. Se vocês puderem mandar para pelo menos 5 pessoas para estarem aqui junto com a gente hoje, que eu tô só começando ainda, né? A gente tá na dica número 1, que é esse locus de controle interno. E essa coisa de você elogiar,
tem a ver até com outro conceito, já que eu estou trazendo isso para vocês, que vale a pena eu colocar, que é o conceito de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Qual que é a diferença entre eles? Sempre que você for elogiar, depois que você deu espaço e tempo para a criança mostrar e se autorregular o que ela mesma achou do que ela fez, depois disso, claro que daí você pode falar, né? Puxa, entendi, que legal, o desenho tá muito bonito, pode colocar a tua opinião normal. Mas cuide para o elogio não ser um elogio fixo, de mentalidade fixa. Algo do tipo, nossa, você é muito inteligente, ou você é perfeita, ou você é sensacional, qualquer coisa assim, você é muito esperto, qualquer coisa que seja fixa, que seja determinante. Porque se a criança passa a infância dela ouvindo isso, mais tarde, quando ela for um pouquinho mais velha, ou na adolescência, ou na vida adulta, quando ela precisar se esforçar um pouco mais para fazer qualquer atividade da vida dela, ela talvez não consiga. Muito provavelmente ela não vai conseguir, porque ela não tem onde buscar informação na cabeça dela de que ela precisa se esforçar mais para aquela situação dar certo e acontecer, e ela conseguir finalizar a atividade. Diferente de uma criança que foi incentivada desde sempre, desde a infância, a ter as habilidades dela recompensadas, né? Então você elogia a habilidade, algo em que ela pode mexer, o comportamento dela, não é uma qualidade fixa, né? Você é inteligente, ponto. Se a criança escuta que ela é perfeita, ela não pode nem querer se dar o luxo de errar, porque afinal de contas ela é perfeita, né? Então na hora de elogiar, elogie diferente. Agora voltando às aulas, né? Pegar um exemplo aí típico escolar. Criança foi bem na prova, tirou uma super nota. Você não precisa falar, olha, você é muito inteligente. Não, muda o jeito de falar. Olha, parabéns, você tirou 10 porque você estava concentrado, se dedicou, estudou o suficiente, viu como aí o resultado aparece? E é isso, é a gente incentivar, a fazer a criança entender que ela tem essa mentalidade não fixa, né? Uma mentalidade de crescimento, para quando ela precisar resgatar na cabeça dela que se ela se esforçar, se ela se dedicar mais, se ela estiver mais concentrada, enfim, qualquer coisa relacionada com a atividade, ela vai dar conta, porque ela consegue, não é uma coisa fixa dela. Deixa eu ver o que a Rê falou. Ah, meu Deus, Rê, tô lendo aqui. Eliane, o assunto é habilidades socioemocionais na infância. Até hoje eu não aprendi como fixar o assunto da live aqui. Se alguém souber, até me fala. Se alguém puder escrever para mim, não sei se eu consigo fixar o comentário de alguém. É uma boa pergunta essa. Mas, Eliane, o tema é esse, tá? Eu vou passar 7 dicas hoje sobre habilidades socioemocionais com foco nas crianças. E, Rê, tô lendo aqui que as crianças estão assistindo aí junto hoje. Manda beijo para as 2 meninas, tá bom? Tudo bem, Ligis? Tudo bem, Lucrécia? Feliz com vocês aqui, super legal. Então, isso é o que eu queria trazer um pouquinho dessa primeira dica. E agora que eu li já os comentários, acho que eu respondi a Eliane, eu vou passar para a dica número 2, que eu separei para hoje. Todas as dicas são super importantes, não tem ordem assim, né? Oi, Laís, tudo bem? Não tem ordem, a primeira é mais importante do que a última, não. Todas são assim, sempre vão trazer algum ensinamento. E a segunda dica é a gente nomear as emoções para a criança. Isso talvez você já tenha ouvido falar. Porém, o ponto principal desse quesito aqui é com honestidade emocional. Então, nomear as emoções sim, mas com honestidade emocional. Eu vou contar uma historinha, que é um caso real. E vocês vão ver como talvez aí na casa de vocês, ou de repente com alguém que vocês conheçam, pode ter acontecido algo bem parecido com isso, e acontece mesmo sem querer, porque a gente não faz por mal, sempre falo, né? Especialmente mãe e pai, mas professores também, educadores no geral, a gente sempre tenta fazer o nosso melhor na hora de educar as crianças, de ensinar. E sem se dar conta, muitas vezes, em vez da gente ajudar e ensinar, a gente está no fundo fazendo justamente o inverso, está atrapalhando sem querer, como esse caso que eu vou contar agora para vocês. Tudo bem, Flávia? Bem feliz que você está aqui. Manda um beijo para Mar também. O que acontece? Um pai chegou um dia qualquer da semana do trabalho, chegou meio tarde, já no comecinho da noite, super cansado, esgotado, estressado, brabo, nervoso, brigou com o chefe. Sabe aquele dia que deu assim tudo errado? Que foi tudo péssimo, tudo ruim? Caso dele. E aí esse pai entra em casa
E o filhinho dele olha para ele e fala: papai, a gente pode brincar juntos? E esse pai responde: filho, não dá, papai tá cansado. Ok, a criança registra aquela informação. Cansado no cérebro dela com o quê? Com a afeição desse pai. Brabo, nervoso, irritado, estressado, esgotado, tudo, né? Então imagine o rosto desse pai assim e a criança fazendo uma fotografia mental dessa face do pai, associando a emoção cansado. Muito bem. Tá tudo bem com o meu som, com a luz? Para mim parece que tá travando um pouquinho. Vou esperar alguém me falar se tá tudo certo. Eu acredito que tá, né? Senão vocês teriam me falado já. Mas vou continuar, enfim. Porque até chegar uma resposta de vocês aqui pode dar um delay. E aí passa um tempo, chega final de semana nessa mesma família. E é um sábado lindo de sol, família toda. Obrigada, Cris. Obrigada, Juliana. Obrigada, Flávio. Obrigada a todo mundo que respondeu. E Eliane também. Que bom. Tudo certo. Pra mim aqui que tinha dado uma travadinha. Suelen também. Agradeço a todos vocês. O que acontece? Passou, chegou sábado. E aí no sábado, esse pai tá super feliz, tranquilo, com a esposa, com a família toda. Aproveitaram para limpar a casa. Tá um dia de sol. Esse pai vai lá pro quintal, limpa o quintal, ajuda a organizar nas tarefas dentro de casa, lava o telhado, faz tudo. Final da tarde, a criança, o mesmo filho, pequenininho, chega pro pai e fala: papai, a gente pode brincar juntos? E o que esse pai responde? Filho, não dá, papai tá cansado. Opa. Mais uma fotografia que o cérebro da criança vai tirar daquela feição do pai hoje, sereno, tranquilo, feliz, com cansado. O cérebro dela associa exatamente assim. O que está acontecendo? O que a gente está montando na cabeça dessa criança? Está montando o repertório emocional dela. E como que está o painel das emoções para ela? Está confuso. E a gente é que está moldando isso sem perceber, porque ela tem cansado como alguém brabo, emburrado, triste, estressado, e cansado como alguém sereno, tranquilo, feliz. Ela não consegue entender isso. E não é por mal que a gente faz isso, né? Muitas vezes é pra gente poupar a criança de detalhe das emoções que não são tão positivas assim. Mas é besteira. A gente precisa explorar e expor para a criança com honestidade. A criança precisa saber que a vida não é só um mar de rosas, que vai ter dia assim que, filho, desculpa, papai não consegue brincar agora com você porque eu tô muito cansado. Hoje eu briguei com meu chefe, infelizmente, foi um dia super difícil no trabalho. Eu tô com raiva agora, um pouco estressado. Se eu for brincar com você, eu vou prejudicar, a gente não vai conseguir brincar, então eu vou descansar e amanhã, quando eu estiver melhor, a gente brinca juntos. Pode ser? Dando aqui um exemplo. Mas com honestidade emocional. Sabe o que acontece depois com essas crianças? Elas crescem sem empatia. Empatia é a gente se colocar verdadeiramente no lugar do outro. E uma criança que não consegue decifrar quais são as emoções que o outro está sentindo, nem que ela mesma está sentindo, porque ela está com esse painel bagunçado na cabeça dela, ela não consegue ter empatia. E o bullying, por exemplo, vem muito, especialmente por conta da falta de empatia, né? E tem casos de crianças, de adolescentes que não têm noção real do mal que eles fazem para o outro ser humano, para o outro adolescente, para outra criança, porque eles realmente não têm esse repertório para conseguir assimilar com a questão da empatia. Não tem. E a gente é que está ensinando isso para eles, né? Inclusive, já vou fazer um parênteses aqui. Tudo bem, Paulinha? Que bom que você está por aqui também. Thalita, Sté, tudo super bem-vindo. Todos vocês, viu? Depois eu volto ali para ler o que vocês colocaram. É importante a gente ter essa honestidade e mostrar para a criança de forma lúdica mesmo, contar história. O lúdico faz maravilhas, assim, chega em lugares com a criança que a gente não conseguiria chegar sozinho. E aí, até aproveitando para falar, né, que eu ia comentar com vocês, na semana que vem, vou fazer um parênteses, com a minha super convidada que está aqui, já até deu um oizinho para nós, a Cris Mazola. A gente vai falar bastante sobre isso, como trabalhar a questão do bullying, do preconceito nas crianças que praticam, nas crianças que sofrem, especialmente agora com retorno às aulas, é um tema super pertinente, né? Infelizmente é. Mas é isso, é porque falta da gente adulto mostrar essa honestidade emocional para as crianças. E a gente tenta colocar elas assim dentro de uma redoma sem mostrar nada de negativo.
tentando proteger. A Pequena Sereia, já contei isso aqui outras vezes, mas tanto essa quanto muitas outras histórias, conto de fada, da minha época de criança, por exemplo, todos os que a gente lembrar, qual que era o final dos contos de fada? E viveram felizes para sempre. Não era sempre assim? Mas que maravilhoso se fosse sempre assim na vida real, né? Viveram felizes para sempre. A Pequena Sereia não tem esse final. Assim como várias outras histórias tiveram o final modificado para chegar no Brasil, para ser vendido em outros países, não só aqui. Culturalmente, né, falando, isso seria mais fácil, mais bem assimilado pela criança e não tocar nos pontos que são negativos, mas que são essenciais a gente trabalhar desde cedo. Na história real, a Ariel, que é a sereia, ela se frustra muito, se decepciona porque ela não consegue casar. Tudo bem, Ali? Ela não consegue casar com o príncipe encantado dela, que era um homem por quem ela estava apaixonada, e esse homem se casa com uma outra mulher, porque ele era humano e essa mulher era humana, e Ariel não podia casar com ele porque ela é uma sereia. E de tanto desgosto, de tanta decepção, a Ariel se transforma em espuma do mar no final da história. Esse é o final da Pequena Sereia, um conto dinamarquês. E na Dinamarca ele é contado com a origem real dele. Então, por que não a gente começar a trabalhar dessa forma com as crianças também, né? A gente não precisa querer apartar das emoções negativas, esconder isso das crianças. A gente precisa trabalhar isso de forma lúdica sempre. Quanto mais nova a criança, mais abstratos são os conceitos para ela de tudo, não só de habilidades socioemocionais, né? Mas a gente trabalhar inclusive o que é negativo. E aí, antes de eu chegar no ponto 3, com isso que eu tô falando aqui, na nossa terceira dica, só vou voltar para ler, que eu vi que a Dani fez um comentário sobre o tipo de elogio. Sim, esse tipo de elogio sobre as ações, ou empenho, etc., funciona mesmo. Para fixar. Ah, funciona, legal. E agora, que bom que você concordou, tô vendo que você vai me ajudar aqui sobre fixar o tema. Você digita e fica segurando em cima um tempo. Ih, entendi, não vou nem tentar fazer isso agora aqui, mas agradeço pela tua ajuda, Dani. Super obrigada, eu não sabia mesmo. Não vou nem ficar digitando agora, mas para a próxima live já sei. Aí no que eu entrar eu já escrevo e já fico segurando para poder fixar o tema da live. Com isso a gente consegue chegar no nosso... Tudo bem, Karen? Seja super bem-vinda. No nosso tema 3, na dica 3, né? Que é o quê? Tem a ver com o que eu falei da 2, mas se aprofundando um pouquinho. Aceitar todas as emoções, inclusive as negativas, isso vale para nós, mas eu estou falando com relação à criança, a gente ensinar isso para ela, que ela precisa aceitar todas as emoções, mas mais do que isso, explicar que são emoções passageiras. Como qualquer emoção, a emoção é passageira. Por que isso? Para nós adultos, pensem vocês, quando a gente está num momento difícil, de muita dor, de muita tristeza, de alguma coisa pesada, assim, sabe? Quantas vezes a gente não se percebe, às vezes, pensando se algum dia vai conseguir sair daquela tristeza profunda? Porque é difícil, né? No momento que a gente está ali vivenciando aquela dor, dá a impressão, às vezes, de que ela vai durar para sempre. E isso para nós adultos que já temos a nossa área racional do cérebro formada, já está mais desenvolvido. Pense para as crianças. Quando a criança se sente numa situação assim, para ela é muito mais difícil ter a noção de que isso em algum momento vai passar. E a gente precisa mostrar isso para elas. Então, nomear, sim, de novo, né? Filho, você está se sentindo triste, né? Triste, você nomeia para ele poder validar aquele sentimento, aquela sensação, e você ter a certeza de que é isso que está acontecendo com ele mesmo, né? Mas sem você repreender, só você validar, acolher a criança naquele momento e explicar, olha, eu entendo, dá a impressão que você vai ficar assim sempre, mas fica tranquilo, que isso passa. Fala para a criança. A gente tem o costume de subestimar as crianças, né? Deixar que elas não vão entender, deixar que elas não são capazes, e elas são. As crianças são plenas, gente. São muito mais capazes do que a gente imagina. Que a gente tenta fazer tanto por elas, às vezes, que a gente cerceia muita coisa que é natural dela. Infelizmente, sabe? Então, assim, num momento desse de dor, mesmo para criança pequena, então, se a criança pequenininha morde, por exemplo, né? Gesticula, fala, faz expressões, não só verbaliza. Quanto mais você repetir isso, mais a criança vai entender. Ai, não faz assim, que morder dói. E a criança vai entender, opa, morder dói. Você tá se sentindo com raiva, né? Por quê? Porque a criança mordeu, usando aqui um exemplo, né? Então,
A gente precisa ensinar isso, mostrar isso para as crianças, mostrar que as emoções são passageiras. E mostrar que a vida não é só um mar de rosas o tempo todo, que vai ter dias e dias. Vai ter dias que a gente tá bem, vai ter dias que a gente tá mal. Acontece comigo, acontece com você, acontece com a criança também. É só questão da gente saber trabalhar isso junto com elas, né? Dani, agradeço. Fico super feliz de saber que tá ajudando. Tudo bem, Carla? Estamos já na nossa dica número 3, que eu falei agora. E agora eu vou passar para a dica número 4, que é a comunicação positiva. Já até falei um pouquinho sobre isso e tem alguns posts no meu Instagram abordando um pouco mais esse assunto também. Mas uma comunicação positiva é literalmente usar mais sims do que não. Já ouviu falar disso? O que é isso? Não quer dizer que você não vai falar não nunca para a criança. Não tem nada a ver com isso. Mas quanto menos não você fala, o dia que você fala não, esse não tem peso para a criança. Ela sabe que ela precisa respeitar. Se você fala não, prostitui essa palavra o tempo todo, desnecessariamente, não pule aí. E a criança escuta muito, né? Não pule aí, não corra, não grite, não fale, não ria, não chore. Blá, blá. Ou esse não vai perder a validade para a criança, ou o que ela entende na cabeça dela? Nossa, eu sou um incapaz, né? Não posso fazer nada. Ou é ruim expressar as minhas emoções. E a gente tá falando sobre o quê? Habilidades socioemocionais, só pra gente lembrar, né? E aí como é que a gente fala pra criança? Não ria porque eu não tô brincando. Ou não chore, engula esse choro, que é negativo também. Eu tô querendo ensinar habilidades socioemocionais, então não é falando assim com ela que eu vou ensinar alguma coisa. A criança não vai assimilar e não vai aprender, né? Então, esse não precisa ter peso e ser coerente, que a gente use ele só quando a gente realmente quer usar. Já vou dar alguns exemplos aqui. Tem uma pesquisa que diz que quando a gente é criança, para cada elogio que a gente recebe, a gente escuta 9 nãos. Então, para cada um elogio eu tenho 9 repreensões. E para essa repreensão, para esse não, se apagar do cérebro, se anular, eu preciso de 7 elogios. Então, olha como é que vai ficando a conta. Vai matando a autoestima da criança. A autoestima é o principal ponto da questão da comunicação positiva, que é uma das habilidades que a gente precisa trabalhar, valorizar e fazer a criança ter, não quebrar essa autoestima, como muitas vezes a gente quebra, sem querer, mas quebra. Então, antes do almoço, às vezes a criança vai pegar um chocolate para comer, em vez de você já falar, não coma. Fala a mesma coisa, mas sem usar o não, de jeito diferente. Olha, tá chegando a hora do almoço, vamos almoçar primeiro e depois você come o chocolate. Sabe por que a gente acha que isso não funciona às vezes com as crianças? Porque a gente nem tentou fazer, a gente nem tentou, a gente já subestima, já acha que se não for assim a criança não vai entender, que ela não vai ser educada, que se eu não repreender, se eu não proibir, se eu não falar não... E a gente vai tanto nessa linha que daí a gente volta para uma educação bem tradicionalista e cai na questão das punições, dos castigos, né? Não é para falar sobre isso aqui hoje, mas se vocês quiserem, é um tema bem pertinente também. A gente pode combinar para falar em uma live só sobre isso, né? Punições, castigos, prêmios, recompensas, o que isso faz? Então, toda vez que você for falar um não, tenta colocar na tua cabeça antes. Por que não? Pensa você antes. Por que não? Sabe? Para ver se tem fundamento ou se, né, de repente você tá só estimulando esse não desnecessário. E tenta sempre essa veia aí da comunicação positiva. Então, criança pediu um iogurte de morango. E não tem iogurte de morango na geladeira. Não precisa falar não tem. Já sugere 2 outras opções. Maria, de morango. Você pediu de morango? Ok. A gente tem iogurte de pêssego e iogurte de coco, por exemplo. Entende? Não precisa falar, de morango não tem. E olha como é que a gente tá acostumado. Eu ia falar aqui, eu dando exemplo para vocês que me veio agora na cabeça. Eu ia falar sem querer, de morango não tem, porque isso tá aqui na nossa boca o tempo todo. E isso para criança é muito ruim. A gente precisa se policiar. Toda vez que a gente for falar, que dê esse clique na gente, né? Se a gente tivesse insight na hora, maravilhoso. Por que não? Por que falar o não de novo? Não precisa. Antes da gente ir pro próximo, deixa eu só ler aqui, voltar um pouquinho. Suelen disse, eu não tenho costume de verbalizar. Mas que bom que você tá aqui, Suelen, a gente tá sempre aprendendo, sabe? Eu faço essas lives no intuito de ajudar vocês, todos nós. Eu também aprendo muito, sempre, né? A gente precisa, a vida é um constante aprendizado.
De repente você começar a verbalizar mais para as crianças, especialmente no quesito das emoções que a gente está falando, nomear para a criança entender, para ela começar a assimilar o nome daquela emoção. Isso tudo é a base para empatia, super importante, tá? Mas não se culpe assim, puxa, eu não consigo, eu não verbalizo, vai aos pouquinhos também, vai no teu tempo. Refalando, eu só falava que a vida não é mar de rosas. É isso que você falou, Rê? Eu só falava que a vida não é mãe de rosas? Entendi. Marcela, aprendo tanto com você. Mas tá ali corrigido. Puxa, que bom, Rê. É isso que eu acabei de falar agora aqui pra Suelen, né? A gente tá aqui pra aprender sempre, pra trocar informações. Michelle entrou, já dei um oizinho. Suelen, meu filho mais novo empaca. Literalmente quando ele não quer ou não gosta de algo. Eu entendo. E eu sei que não é fácil lidar assim, né? Quando a criança, literalmente, às vezes parece que empaca. Mas vai no tempo dele, Suelen. Respeita o tempo da criança, respeita o temperamento da criança, o jeito da criança. Só incentiva, só estimula. Não queira fazer por ele porque ele empacou na atividade. Porque aí cada vez menos ele vai fazer, entende? Você precisa dar essa liberdade dele poder tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, até ele conseguir. E desempacar da situação. Isso é resiliência, uma das habilidades socioemocionais que a gente precisa trabalhar também. Então, para tudo tem jeitinho. Dá mais trabalho? Claro que dá. Educar dá trabalho. Existem alguns atalhos na educação que parecem funcionar na hora às vezes, mas a gente não tem a consciência do que isso vai fazer a médio prazo, a longo prazo na cabeça daquela criança, que é um outro ser humano. Então, a gente precisa respeitar. Às vezes a gente não tem o costume de empacar, mas a criança empacou, respira. Você tem que descobrir quais são os gatilhos da criança também, né? Junto com o teu filho. O que faz ele se acalmar, se tranquilizar? Será que tá ansioso? Será que ele tá com fome? Será que ele tá cansado? O que tá por trás disso? E por que ele empacou? Se ele só parou porque ele parou, respeita, respira. Você se tranquiliza, às vezes você é mais de agir do que ele, tá tudo bem. É no tempo dele, tá? Sandra, o que falou? Ai, senhor, aqui é um não para cada lado. Ah, mas Sandra, vou te falar que é normal. Veja que eu fui dar o exemplo aqui, eu sem querer já ia soltar um não, né? Falando de comunicação positiva. Tá na nossa cabeça, isso é da nossa cultura. E a nossa cultura é muito contra-intuitiva, é muito antirregulatória. Então, tem muita coisa que a gente só segue sem questionar, mas que a gente deveria fazer exatamente o oposto com as crianças, né? Para educar um outro ser humano. Paulinha, você, não só você, viu, amiga? Muita gente. Carla, não temos noção do que isso traz para a vida da criança. Infelizmente não temos, né? Sabe que a gente... Fico bem feliz que vocês estão aqui comigo, dividindo esse tema, que é super importante. E que eu amo tanto de paixão, né? Mas a gente é um pinguinho no meio do oceano, assim. Mães, pais, educadores, realmente preocupados em educar de uma forma efetiva, coerente, positiva, né? Oi, Má de Marina, agora que eu vi. Oi, Adri, tudo bem? Acho que eu respondi todo mundo. Deixa eu ver que horas são. 9h43, vou correr um pouquinho aqui, ó. Comecei a falar e a gente falou até a dica número 4 e agora a dica 5 é sobre você criar, construir e manter um vínculo verdadeiro com a criança. O que é esse vínculo verdadeiro? É você realmente olhar para esse ser que está na tua frente, que é uma criança, e entender quem é esse ser que está ali, que depende de você, o que se passa na cabeça dele, quem ele é, do que ele gosta, quais são os interesses dele, né? É você ter uma escuta empática, então, se abaixar na altura da criança para falar com ela, não falar sempre em pé, com a altura de um adulto, já mostrando hierarquia, e a criança lá embaixo, menorzinha, eu sou criança, só tenho que obedecer, e você adulto é o único que manda. Não precisa ser assim. Então, se abaixa, olha no olho, sabe? Escuta empaticamente, verdadeiramente, tenha uma escuta ativa, escuta sem julgamentos. De repente a criança fez alguma coisa indevida, escuta por que ela fez isso, investiga, questiona, por que você agiu assim? Como que você está se sentindo? Vai estimulando para ela falar essas emoções também, né? E para você entender de fato o que se passa com ela. Demonstre interesse verdadeiro pela criança e pelas coisas que ela gosta. Então, se o teu filho gosta de videogame, de repente, não que você precise ser obrigada a gostar de videogame também, mas você sabe qual é o jogo que ele gosta? Às vezes, a partir desse jogo, vocês descobrem assim um mar infinito de possibilidades de brincadeira para fazer juntos,
de comunicação para ficar mais fluida. Quando a criança tem esse vínculo verdadeiro, a confiança, o laço afetivo é muito mais forte. Então, é mais fácil para a criança se abrir com você mãe, com você pai, sabe? Tudo começa nesse vínculo. Como que tá o vínculo teu hoje com as crianças da tua casa, de repente? Será que teu filho, tua filha tá ficando até doente às vezes, além da conta, sem algum motivo aparente, porque quando ele tá doente ele recebe a tua atenção e é só quando ele tá doente que ele é cuidado, que ele tem mais carinho? Será que você tá olhando efetivamente pro teu filho sempre com esses olhos assim, não julgadores, ou você só olha no olho dele para dar uma bronca, para brigar, para dar um sermão? A criança sente. E aí, às vezes, é aquela criança que a gente diz que chama atenção pelo negativo. Ele tá fazendo isso para chamar atenção. E às vezes tá mesmo, porque é o único jeito que ele tem de mostrar uma bandeira. Ei, mãe, pai, tô aqui. Preciso que vocês me olhem, me enxerguem, me escutem. Criem esse vínculo. Isso é essencial, assim, para a vida da criança e, claro, a gente leva para toda a vida, né? Tudo bem, Denis? Legal que vocês estão por aqui. Tô acenando pro pessoal que tá entrando. Deixa eu voltar pra gente ver. Acho que já dei oi pra todo mundo. Carla, que bom. Fico bem feliz que vocês estão aprendendo. Eu sempre separo, assim, temas que sejam bem pertinentes, né? E com essas coisas mais práticas pra gente entender e ver, se policiar mesmo. Tem que se monitorar no começo. Se a gente tem a consciência de que quer fazer uma educação diferente do que a gente foi educado, talvez, ou sabendo que existem recursos mais nobres na hora de educar, que bom, né? A gente tá aqui agora, exatamente isso, a gente tá aqui para aprender. Então, a nossa sexta dica, até agora, deixa eu ver que horas são, 47, ainda dá tempo, acho que o Instagram tá derrubando depois de 1 hora, né? Mas vai dar tempo sempre. A sexta dica tem muito a ver com essa que eu acabei de falar, que é do vínculo, e se você consegue criar esse vínculo verdadeiro com a criança, é mais fácil de você conseguir executar essa dica 6, que é se conectar e redirecionar. Então, o que é isso? Primeiro, se conectar com a criança, para depois redirecionar o comportamento dela. Então, por exemplo, eu já falei isso em uma live. Deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui, ó. Vamos ver. Aqui, consegui. Tá aparecendo para vocês aí uma foto, né? Teoria do cérebro trino, tá dizendo. Mas só para ficar mais visual. Se a gente fosse... Dá pra gente enxergar para o cérebro, olhar para o cérebro de várias formas. Se a gente for olhar para ele de cima para baixo, por exemplo, a gente vê essas 3 partes. Então, a parte racional, que é o neocórtex, a parte intermediária no sistema límbico, que tem a ver com as emoções, e o cérebro reptiliano, a gente já falou dele, que é a parte mais instintiva. Na criança, o cérebro racional, que é o neocórtex, especialmente a região aqui na frente, ainda não está completamente formado. Vai se formar lá pelos 20, 23 anos de idade. Então, esse reptiliano da criança fala muito mais alto, muito mais vezes do que o cérebro racional, porque ela ainda não tem esse cérebro racional pronto, entende? Então, muitas reações que ela tem que são emocionais, vão ser emocionais mesmo, porque ela é uma criança e ela não consegue se expressar, verbalizar exatamente o que ela está sentindo. Ela vai fazer isso por meio de um ataque de birra, uma explosão de sentimentos, né? Vai bater braço, vai bater perna, porque tem uma descarga de cortisol, por exemplo, na hora do estresse, que faz isso com o nosso corpo mesmo, é uma reação automática nossa, enfim. Então, a gente precisa entender, quando a gente for lidar com a criança, aqui eu vou mostrar para vocês uma foto, uma imagem do cérebro, se a gente fosse olhar ele de frente, então, lado esquerdo e lado direito. É a mesma coisa, é o mesmo órgão, só que a gente está analisando ele de outra forma. Muita gente fala, né? E é fato, nosso cérebro do lado esquerdo é muito mais racional do que o nosso cérebro do lado direito. Então, se eu quero mudar algum comportamento da criança, não adianta eu falar com o meu cérebro racional, com o meu hemisfério esquerdo do cérebro, na hora de uma explosão de raiva da criança, porque ela está com o cérebro reptiliano agindo e ela não vai entender nada. É como se eu quisesse ensinar alguém a nadar no momento que essa pessoa está se afogando. Óbvio que isso não vai funcionar, né? Então, primeiro eu desafogo essa pessoa, eu salvo essa pessoa, e depois que eu salvei, aí sim eu posso ensinar a nadar. Então, é a mesma coisa com a criança.
se a criança está no meio dessa raiva, dessa explosão emocional, não adianta eu querer explicar, racionalizar, fazer ela entender, porque ela não vai entender. Eu preciso me conectar, então eu conecto o lado direito do cérebro com o lado direito do cérebro, ou cérebro reptiliano com cérebro reptiliano, acolhendo aquela emoção, validando, nomeando, como a gente já falou, né? Então, puxa, eu sei que você está se sentindo com raiva, né? Você está com raiva, você está brabo, qualquer coisa assim. Para depois você redirecionar para o comportamento que você pretende. Mas não faça isso na hora daquela explosão emocional, porque a criança não vai ouvir nada, não vai mesmo, né? Ela não está conseguindo assimilar naquele momento nada daquilo. Que bom, Dani. E que bom, Suelen. Fico bem feliz que vocês estejam gostando. Super obrigada. E aí, em tempo, chegamos na nossa última dica da nossa live de hoje, que é a gente... tô só conferindo aqui, ó. Hoje eu deixei anotadinho os tópicos só para não me perder, para ver se eu não deixava passar nada para trás. Mas é a nossa última sim, né? Já falei as outras 6, depois eu repasso com vocês. A nossa última dica de hoje é para não ensinar habilidades socioemocionais irreais. Então, o que é isso? Vou dar mais uma cena aqui típica. Então tá lá a tua filha brincando no parquinho com um baldinho de areia dela, e aí chega a priminha dela, também criança, e pede o baldinho pra tua filha, e tua filha não quer emprestar, e a priminha pede de novo, e a tua filha não quer emprestar, e aí a priminha vai ficando irritada, e vai puxar da mão da tua filha, e a tua filha puxa de volta e não quer dar, e já vai começar a chorar, e a priminha é irritada, e você, mãe, o que você faz às vezes? Você intervém, e você fala, filha, que feio! Empresta um pouquinho o baldinho pra tua prima, o baldinho é teu, quando você for pra casa você continua brincando com ele, deixa ela brincar um pouco. E aí a priminha pega o baldinho, porque a tua filha vai fazer o que você pediu, a tua filha pode cair em prantos de repente, mas a priminha tá feliz, né? Já viram essa cena? Conhecem? Essa é típica, né? Quão empática essa mãe foi? Vamos pensar, quão empática essa mãe foi, né? Com a filha, com a priminha da filha. A priminha tá satisfeita, que conseguiu o que queria. E a filha aí é que ficou ali a ver navios, né? Sem nada na mão dela. Então, algumas lições dessa historinha para nós. Primeiro que a gente não precisa intervir toda vez que tem duas crianças brincando. Brincar é a forma mais poderosa que existe para se ensinar habilidades socioemocionais para a criança, porque brincar é lúdico. Brincar é um grande aprendizado para a criança. O maior aprendizado que pode ter na vida dela é brincar. Brincar sozinha, brincar com outras crianças. Você não precisa ser recreador 24 horas por dia do teu filho, da tua filha, não. A criança precisa daquele tédio, né? Que parece um tédio para nós às vezes. Tédio é muito criativo. Criatividade é uma das habilidades socioemocionais que se desenvolve nessas brincadeiras. Resiliência, empatia, responsabilidade, paciência, saber esperar. Tudo isso está dentro da brincadeira. E aí aquela mãe só chegou e cortou e falou para a filha entregar o baldinho de areia, acabou a história ali. Ela não precisava ter feito essa intervenção. E a gente faz tentando ajudar, né? Mas a gente não precisa. As crianças sabem se regular. Se não está oferecendo risco, não vai fazer mal nem para uma nem para outra, ninguém vai se machucar, deixa que as crianças se resolvem. Não tem problema nenhum com relação a isso. E a outra situação é que é muito ilógico a gente fazer uma coisa dessa só porque é uma criança e só porque está brincando. Brincar não é só, uma criança nunca está só brincando, né? Brincar é super importante para a criança. Pensa você, sempre que você acha estranho, se coloca no lugar assim, pensa você no lugar daquela criança. Então, você tá mexendo, trabalhando aqui, mexendo no notebook. Né? Vamos usar um exemplo mais claro. Então, eu tô mexendo no meu notebook, tô trabalhando. E aí chega uma amiga minha e fala que precisa usar o notebook. Eu falo, só um pouquinho, já te dou, que eu tô acabando aqui um negócio importante, preciso mandar esse e-mail. Ah, não, mas me empresta agora, eu preciso usar agora. Não, mas eu tô usando, assim que eu acabar, eu empresto pra você, mas eu preciso finalizar o que eu tô fazendo. E aí, continua nessa discussão e vem uma terceira pessoa e fala pra mim, Marcela, que feio. Empresta teu notebook pra tua amiga, o notebook é teu mesmo, depois você continua a fazer o que você estava fazendo, o notebook vai ficar com você. Oi, como assim, né? Como assim? Mas é exatamente isso que a gente faz com as crianças, só que sem se dar conta. E aí, que tipo de habilidades socioemocionais a gente está ensinando? Que ela precisa ceder toda vez que vem alguém fazendo manha para pedir, tá aprendendo que talvez fazer manha, chorar e pedir aquele baldinho vai funcionar, então talvez ela comece a repetir esse comportamento.
ela não está aprendendo, a prima, por exemplo, não está aprendendo a esperar, né? Não está tendo paciência, não está negociando, não está conversando. Sem querer a gente não está ensinando nada, está ensinando até errado para a criança, mas é sem querer, né? Deixa eu voltar aqui para ver, antes que o Instagram me derrube, mas ainda tem alguns minutinhos. Aimee, Suelen, Dani, já tinha visto, Maria, Sandra, Carla e Rê, tô vendo vocês tristinhas aí, com carinha tristinha chorando. Espero que isso não seja uma culpa desnecessária de vocês, viu? Se vocês já fizeram isso, todo mundo já fez. Todo mundo já fez. A gente tá aqui para aprender, insisto. A Flávia dizendo, sempre fiz isso, sempre pedi pra Mari emprestar para outra criança. Flávia, não foi só você. Eu lembro, ainda hoje, eu tô com 35 anos, de algumas situações que isso aconteceu comigo na minha infância também. E na maior das melhores intenções, assim, que a minha mãe, especialmente, fez isso comigo, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem noção, não tem ideia. Suelen, cabe sim. Isso cabe entre irmãos? Com certeza. Irmãos são duas crianças, ou mesmo com diferença de idade. Deixa eles se resolverem. A dica é assim, se não oferece risco, se a criança não está em perigo, não está colocando o irmão em perigo, não está colocando ninguém em risco, nem nada, deixa se resolver. Da mesma forma ou não, aquela hora que eu falei, né? Claro que se a criança vai botar a mão no fogo, você não vai parar, pensar, ter uma comunicação positiva, você vai falar direto, não põe a mão no fogo. Então, é ser objetivo. É sempre questão da gente saber ponderar, né? De ouvir tudo isso, entender, assimilar, mas adaptar para a nossa realidade. Então, tem muito dessa coisa da nossa intuição, de sentir ali. São duas crianças, deixa eles se resolverem. É que a gente tem uma ânsia, às vezes, de já cortar aquela situação e já romper a discussão, mas não é uma discussão. É um momento de grande aprendizado para a criança, de interação. Carla, como não pensamos nisso? E é verdade, porque a gente não para se dar conta. Ai, Rê, tô vendo. Você já fez isso, mas você viu que já li aqui da Flávia. Já falei um exemplo meu de quando eu era criança. Todo mundo já passou por isso, tá tudo certo. E outra coisa, não quer dizer que porque agora a gente tá ouvindo isso, a gente vai sempre fazer 100% perfeito sem errar. Claro que não. A gente vai errar também, a gente é adulto, mesmo sabendo. Mas é diferente a gente errar tendo a consciência de que talvez a gente esteja caminhando um outro rumo aí da educação que não é o mais efetivo, né? Mais assertivo para a criança, que não valoriza realmente todo o potencial que ela é, entende? Carla, você também fez muito? Todos já fizemos, né? Viu? Maria falando, todos já fizemos, fiquem tranquilos, tá tudo certo. E tá tudo bem se a gente errar de novo. E toda vez que a gente erra, cabe pedir desculpa também se a gente erra, até para criança. Você já ensina sobre o valor da desculpa, né? Sobre mais essa habilidade socioemocional. Não tem problema nenhum mãe, pai pedir desculpa para a criança se for uma situação que mereça essa desculpa. Suelen, sim, sempre interferimos e aí sempre vem em defender um ou outro, mas ótimo que não é problema eles se resolverem. Não, não é problema eles se resolverem. Então você pode começar até a verbalizar mais isso para eles. Você tá vendo que tá lá naquela discussão, mas um não tá machucando o outro, não tá arranhando, não tá brigando, estão só conversando ali, puxando um ou outro. Deixa. E aí depois, se eles chegarem, mãe, mas você viu fulano que fez isso, ele que puxou, ele que não sei o quê, dependendo da situação, respira, acalma, vê qual é o teu gatilho da calma. Antes de tudo, a gente precisa estar calmo, senão a gente vai explodir junto com as crianças também, né? Então, respira. Filho, me explica o que aconteceu. E deixa a criança falar. Agora deixa eu ouvir o teu irmão. O que aconteceu? E ele fala. Ó, vocês estão vendo? Ele me falou isso, você me falou isso. O que será que vocês podem fazer de diferente da próxima vez para isso não acontecer? Joga para eles, a criança vai pensar em uma solução, sabe? Ó, vocês estavam discutindo hoje porque um não queria emprestar o brinquedo para o outro. Na próxima vez, para vocês não brigarem, o que será que vocês podem fazer para vocês se entenderem na hora da brincadeira? Ponto. A gente subestima, a gente não conversa. A gente acha que a gente precisa chegar lá, separar, intervir. Não precisa. Flávio, tua mãe também fazia? Acho que por isso tenho muita dificuldade em dizer não quando alguém solicita algo no trabalho. Com certeza, é uma das habilidades socioemocionais que fica lá para trás na infância, mas o ponto super positivo disso é que nunca é tarde para a gente se trabalhar, se conhecer, rever muita coisa nossa, aprender, reaprender sobre a gente mesmo, né? E mudar esse nosso planejamento mental aqui. Se a gente começa certo com a criança, tanto mais fácil. Mas se a gente já está adulto hoje, tem alguma coisa para reprogramar, é possível também, viu? Dani, perdeu um trecho, mas eu vou
bom, eu vou dizer que eu vou deixar gravada, sempre que eu fecho a live aqui, às vezes parece que dá um pânico, eu não vou conseguir. Mas a minha intenção hoje, de novo, é deixar essa live gravada. Amém, que bom, Suelen, sensacional, Maria, muito obrigada, fico super feliz. E acho que o Instagram vai me derrubar, eu ia repassar 7 dicas de novo, mas se vocês anotaram, tá tudo certo. Então eu vou finalizar me despedindo de vocês, agradecendo mais uma vez pela participação, pela interação, pelo engajamento. E na quinta-feira que vem, dia 4 de fevereiro, às 9 horas da noite de novo, eu espero todos vocês. Tem uma convidada super especial, que é a Cris Mazzola. A gente vai falar bastante sobre preconceito, sobre bullying, e eu espero vocês para a gente poder interagir e trocar informações sobre isso também, tá bom? Super obrigada, boa noite, bom descanso e fiquem com Deus.